com os pais. Então, se vocês souberem hoje ser bons filhos, vocês serão bons pais também. E chegar lá na frente, como vocês honraram seus pais, Deus vai honrar você com seus filhos. Isso é bíblico, está aqui a promessa. Interessante que nós vemos aqui, ó, que nem também, tudo faz parte de um tempo, de um processo de Deus. Veja que Jesus, ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio, mas em 30 anos foi se preparando. Com 30 anos começou o ministério. E mais ou menos 3 anos e meio depois, ele terminou o ministério. Moisés, ele foi preparado 40 anos no deserto, porque quando ele foi preparado no Egito 40 anos, ele já sabia tudo. Aí Deus levou ele no deserto para esquecer tudo que ele tinha aprendido no palácio, para depois usá-lo no que ele tinha aprendido nos 40 anos no deserto, mais 40 anos para levar o povo de Deus para a terra que Deus tinha prometido para eles. Então, sempre que Deus tem uma promessa para você, sempre testes que você tem que passar por eles, etapas. Você não vai, Deus te deu um sonho hoje e você já assume amanhã, não. Você lembra de José? Foi um tempinho que ele demorou para assumir o sonho dele. Então Moisés, por exemplo, nem sempre as pessoas são chamadas dos mesmos lugares. Moisés vivia no palácio e Deus chamou ele para o deserto. Entendeu? Agora José, ele vivia no deserto e foi chamado para o palácio. Mas Deus usou tanto Moisés no deserto como José no palácio. Não importa o lugar que Deus vai usar você, importa que você seja usado por Deus. E tanto Moisés no deserto abençoou o povo, como José no palácio abençoou o povo. Entendeu? Cada um no seu lugar. E agora, o terceiro tópico aí, morrendo por Davi. A inconsistência de Saul, ele não teve nenhuma caverna para formar sua vida. Saul, ele não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, veja bem, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive do seu filho. Saul era uma pessoa insegura, um líder inseguro. Ele tinha medo de alguém tomar a sua liderança, e nem no próprio filho ele confiava. E o que ele fazia? Ele se orgulhava, Saul, de ter dado honras à tribo de Benjamim, dava presentes, posições de liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. E Saul não sabia que lealdade não se compra. Entendeu, amados? Com presentes de dinheiro. Mas nasce naturalmente pela sinceridade, pela verdade e caráter de um líder genuíno. Os irmãos sabem que nós aprendemos errado a ganhar os nossos filhos. Nós sempre prometemos a ele dar alguma coisa em troca, um presente, um prêmio, um dinheiro, em troca de algo que ele faça para nós. E nós estamos comprando eles. Porque depois que eles fazem e têm o benefício, eles fizeram pelo benefício, não por amor, e não por responsabilidade. Então nós mesmos aprendemos uma cultura errada, porque vocês, pais que fizeram isso, fizeram porque talvez para vocês, para nós, era a melhor forma de fazer os filhos fazerem as coisas. Mas na verdade nossos filhos devem fazer, não para ganhar algo, mas porque já tem algo. Eles já têm uma família, tem um alimento na mesa, eles têm a roupa para vestir, eles têm que valorizar isso. Então, nós infelizmente aprendemos errado e ensinamos errado. Eu sei que alguns de vocês aqui estão assim, ai, pegou em mim essa aí. Pegou em mim também, amados.
É cultura, infelizmente. Mas vocês que vão ter filhos agora, já não usem esse mesmo esquema. A liderança que vocês vão ter sobre seus filhos é fazê-los sentir-se bem em fazendo o bem sem receber nada em troca. O que eles vão receber é justamente coisas morais, né? Um elogio, um agradecimento, mas não faça que eu te dou isso. Ah, eu quero isso. Então, se você fizer isso, eu te dou. Está trocando, está comprando. A liderança verdadeira, ela não precisa comprar. A autoridade não se impõe, se conquista. O respeito. Então, os nossos filhos vão nos respeitar quando nós também dermos o exemplo. Então, também pega em nós, pais. Somente os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de maldade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. É interessante que uma vez eu estava no Brasil dirigindo uma igreja, ela tinha em torno de 500 membros, e eu trabalhava na Embraer, e eu falei para a Niédia, vamos tirar uma férias de 20 dias e vamos viajar, sumir daqui da cidade longe. Chamei um pastor auxiliar para ficar no meu lugar e fomos viajar. Alguém falou para mim, você não tem medo não? Medo de quê? Quando você voltar a ter alguém no seu lugar lá? Eu falei, mas a igreja não é minha? Se enquanto Deus quiser eu aqui nessa igreja, ninguém tira o meu lugar. O dia que Deus falar, acabou meu servo, eu mesmo saio. Não precisa ninguém tirar, eu mesmo vou sair. E é interessante isso, a insegurança que a pessoa demonstrou, que era um líder também, querendo passar para mim essa insegurança, de que se eu deixasse alguém no meu lugar, tomando conta da igreja, irmãos, eu dou graças a Deus, e eu oro a Deus para que Deus levante líderes aqui melhores do que eu. Homens e mulheres jovens dessa geração que se levante, superem em tudo o seu pastor, porque eu vou me sentir muito melhor se vocês me superarem, ao invés de vocês ficarem abaixo de mim. Se vocês conseguirem superar o pastor, e não é difícil superar, vocês vão ver que o pastor vai ficar muito feliz. Talvez, né, sem muito mais cabelo, meio sem muito mais força, mas feliz, olhando para vocês e rindo e agradecendo a Deus, porque Deus levantou uma liderança fiel, verdadeira, forte, firme, para assumir o lugar que a gente estava ocupando melhor do que a gente ocupou. E fazer da obra, porque a obra é do Senhor, a igreja é dele, ninguém tira, ninguém toma para si essa obra. Amém? Amém. Então, quando os líderes são verdadeiros, chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem, os considerem como homens de Deus, e o escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. O que ele fala lá? Ninguém? Hebreus 13:7, vamos lá. Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregavam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai-o até que tiveram. Primeiro, uma responsabilidade para o líder. Paulo, ele teve a coragem de dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O verdadeiro líder, ele não mostra o caminho para as pessoas, ele anda com eles no caminho. A Bíblia ensina que os pais devem ensinar os filhos no caminho do Senhor. Não manda ensinar o caminho, manda ensinar no caminho. Sabe o que é isso? É estar, me siga. Eu vou por aqui, você vai me ver como é que faz. Então, isso é muito importante, os pais usarem essa verdade que a Bíblia nos manda ensinar no caminho. Amém? Saul, agora veja bem, o preço de proteger Davi. Aqueles 400 que ele liderou, que depois acabou se tornando 600,
ele se sentia ele tinha uma fidelidade por Davi tão grande, porque Davi os acolheu, Davi os treinou, Davi os preparou, e agora eles devoltavam uma lealdade muito firme. Olha, Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá, e não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo grande em consideração e por saber que ele era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos, e assim ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, foi um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas, e não o fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes sem piedade alguma. Então apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi, lá em 1 Samuel 23:6. Então a amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger a Davi. Então veja, Davi tinha a lealdade daqueles 600, e agora a família de sacerdotes também foram leais a Davi. Então veja que ele conseguia ter, quando Deus te dá graça, você tem graça diante das pessoas que podem te ajudar, e elas perdem até a própria vida para isso. Tanto é que desses aí que foram fiéis, se você ler o livro de Reis, você vai ver que eles arriscavam a vida até para pegar um copo d'água para Davi. Entraram no meio do inimigo para pegar um pouco de água de um poço que Davi queria beber água. Davi nem bebeu a água, porque fazia isso aqui, custou o seu sangue, a sua vida. Então, amados, que amizade é essa? É uma amizade que tem que ser duradoura. Então, quando você conquista a lealdade, é porque você é leal. Quando você conquista a sinceridade, é porque você foi sincero. Quando você lidera bem, você prepara outros liderados para liderar depois de você. E tudo isso faz parte do plano de Deus. O líder que tem inveja, tem medo de alguém tomar sua posição, faz isso que Saul fez. Ele tinha tanta inveja e raiva de Davi, que ele chegou a quebrar uma parte muito importante, que era tocar nos ungidos do Senhor. Aqueles sacerdotes que promoviam o culto, ele não pestanejou em matá-los. E por quê? Porque escondeu ou não avisou a ele de uma pessoa que ele queria matar. Ele tinha inveja e medo de Davi, medo de ocupar a sua posição. E qual foi a sina de Doeg? Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o Salmo mostrando que o ímpio, ele ama a malícia e despreza a bondade de Deus, e o caráter do ímpio, descrito pelo salmista assim, é: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal, e não é reto no seu falar. Tudo indica que esse salmo foi escrito para uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio, ele se mostra perante as pessoas deste mundo com o espírito de grandeza, de soberba. Busca sempre ser reconhecido e apresenta-se como poderoso.
as suas obras são perversas. Quer dizer, a pessoa quer impor uma coisa que ele não tem. E ele, na tentativa de impor, tenta fazer mal para que as pessoas vejam que ele é poderoso. E aí fazem barbaridades, perseguições. Muitas pessoas que Deus levanta no meio de nós, por exemplo, se eu for um invejoso, e Deus levantar aqui alguém com uma capacidade que eu não tenho, eu posso ter medo dessa pessoa e isolá-la, fazê-la com que ela não se manifeste. Isso, Deus levantou exatamente para me ajudar. Porque nenhum líder tem tudo. Ele sempre precisa ser completado por alguma coisa. Então, se Deus deu a você alguma capacidade que eu não tenho, eu vou louvar a Deus, porque você vai preencher esse espaço que eu não consigo. Mas se eu achar que você me ameaça, aí eu vou deixar você, não, fica quietinho lá, senta lá, fica no seu lugar. Aqui, graças a Deus, todos têm oportunidade, né? Tem alguns até que não querem. Não, pastor, não, eu não. Mas todos aqui têm oportunidade, porque nós queremos que realmente se levante uma liderança forte, fiel, verdadeira, que teme a Deus, que ama a sua palavra e que tenha o amor de Deus no coração, uma liderança que Deus levanta, que Deus faz. E para isso é que a igreja existe. E é por isso que Deus levanta a liderança. Nós não temos medo de você, ao contrário, mas eu quero que vocês sejam maiores e melhores, porque Deus precisa de cada um para fazer a sua obra. Mas cada um no seu lugar, cada um na sua posição, não é verdade? Não querer querer igual ao outro, não inveje de posição de ninguém. Deus tem uma para você. Se você entender a sua posição, você nunca vai ter problema com Deus. Porque você vai ser erguido por Deus. Quando Deus opera, ninguém impede. Ok? Então, o salmista deixa claro que Deus vai punir o arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso. E pode ser visto nos seguintes versos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar o ímpio pecador será varrido da face da terra. Quando a gente não usa palavra de bênção, nós usamos a palavra de maldição, murmuração. Reclamamos, murmuramos. Sabe o que acontece? A murmuração afugenta a bênção. Quando na verdade, quando você abençoa até aquele que te faz mal, você atrai a bênção para você. Porque como você está obedecendo a palavra, você atraiu a bênção para a sua vida. Mas a murmuração atrasa a bênção. E a gratidão, ela atrai. Quando você é uma pessoa grata, sabe reconhecer, então a bênção, ela vem. Nós sabemos muito bem que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, quando nós queremos alguma coisa de Deus e aquilo está trazendo muita dor para nós, isso não significa que é bom. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é verdade? Quando nós falamos, Gálatas 6,7 é bem claro, quando Deus disse: Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus ninguém zomba. Né? Mais ou menos assim a tradução. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tudo que a gente planta, a gente colhe é uma lei, então você planta coisas boas. Planta a palavra de bênção na vida das pessoas, você vai colher o quê? Palavra de bênção para você. Se eu planto maldição na sua vida, o que eu vou colher para mim? Você entende? Então, a pessoa que murmura, que fala mal dos outros, que critica os irmãos, que critica as pessoas, critica a igreja, está atraindo o que para ela? Maldição. É a lei do retorno, amados. Então, muitos de nós colhemos isso. Muitos sofrem por causa disso. De tanto falar mal, de tanto criticar, de tanto ver defeito, de tanto zombar, de tanto murmurar, só tem uma vida miserável. Aí é crente dizendo que vive no inferno. É verdade, é crente que foi salvo para ir para o céu, mas disse: minha vida é o inferno. Mas por quê? Porque o inferno foi você mesmo que plantou. As nossas palavras, elas têm efeito sobre nós. Elas têm um retorno.
Então, se você abençoa as pessoas, mesmo te fazendo mal, com certeza o retorno para você será bênção em cima de bênção. Agora, se você amaldiçoa, aí você vai sofrer as consequências disso. E por último, terminando, né, mano, na conclusão, Deus usa instrumentos falhos para fazer sua obra nessa terra, como disse Paulo em 1 Coríntios 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então, agora, esses instrumentos que Deus vai usar vão ser trabalhados. Era vil, era pessoas que não são, mas Deus vai trazê-las e vai fazer elas serem. Como? No tratamento. Deus não vai colocar um vil para fazer a sua obra, Ele vai pegar o vil, vai transformá-lo e fazer dele um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E aquela pessoa, olha, eu já vi pessoas na igreja, né? Lá nos Estados Unidos mesmo tinha, uma vez uma pessoa chegou na igreja, e aqui também no Japão aconteceu a mesma coisa. A pessoa olhou e falou assim, ô meu, você está aqui? E ele também tinha se convertido. Assim, graças a Deus eu me aceitei Jesus. Rapaz, quem te viu, quem te vê. Porque a vida deles lá fora era... E eles dois se conheciam lá das bagunças, né, das noitadas. E quando ele viu o outro lá na igreja, que ele também aceitou, ele falou assim, você aqui, rapaz, poxa, Deus é poderoso mesmo. Isso aqui. Transformação. Porque as coisas vis, mas Deus transformou. Ele foi trabalhado, a sepultura foi mudada, ok? Então, esses instrumentos são trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Rapaz, caindo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? A pergunta, qual o simbolismo do exílio para o cristão? O que significa o exílio? É? Vamos lá, vamos ouvir. Pode falar. O caráter será? Testado. A nossa própria identidade será? Descoberta. E a nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Por quê? Porque de repente você se descobre, vê onde você tem errado, se corrige, e aí sim brilha a sua luz. Qual o significado da palavra adulão? Refúgio. Qual o propósito especial em Davi procurar Moabe? Ele era? Família, né? Tinha laços familiares, porque Ruth era isso. E qual é o procedimento de um líder inseguro? Cobrança exagerada, presente em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Se você conhece alguém assim, então evite e ore a Deus por ele. Porque se chegar perto você pode ter problemas. Então, comigo você não precisa se preocupar. Que tipo de pessoa o salmista Davi descreve? O destinatário do que Davi escreveu, né? É uma pessoa prepotente, arrogante, sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso.
Davi, quando escreve seus salmos, ele revela ali o que está dentro do coração do homem. E foi no Salmo 52, né, que talvez ele descreve esse doeg, né, que foi usado para matar os sacerdotes. Trama o mal. Então, quando você entender tudo aquilo que Deus quer da sua vida, você não vai ter nenhum problema com viver entre os irmãos. Qual é o motivo maior, então, das nossas intrigas e contendas? É a falta de obedecer a palavra de Deus. Quando a gente começa a obedecer a palavra de Deus, ouvir a palavra e aceitar, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Romanos 8:28 não diz isso? Todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem, que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Andam segundo a sua... Então é obedecer. Os irmãos já viram que todo estudo acaba em obediência? E a obediência gera o quê? A bênção. Aleluia. Tudo vai por vários caminhos, mas chega aqui. E se você entender isso e viver isso, com certeza a sua vida será sempre uma bênção, né? Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, obrigado por essa lição que estudamos hoje. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos mostra como pais, como líderes, também como filhos, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Abençoa a juventude da Tua igreja, abençoa também os casais, as famílias. Traga em nós, ó Deus, o entendimento da Tua palavra de uma forma que nós queiramos colocar em prática, para que o Teu nome seja glorificado através da vida da Tua igreja lá fora. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém.